Fala galera, eu sou Carlito Neto do canal Historiador e vou responder uma pergunta aqui que tem me feito direto na descrição dos vídeos. Carlito, você quer um país pior só porque Bolsonaro virou presidente? Calma que vocês vão entender minha resposta já já. Bom galera, antes de começar esse vídeo eu queria pedir para que você já deixasse o like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final, você esquece. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo cada vez mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem o link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem estar colaborando para ajudar a manter o canal. Pois bem, a gente sabe que agora em 2018, o Jair Messias Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil e eu não vou torcer pro Brasil se dá mal para que o Brasil quebre porque ele foi eleito. Muitas pessoas estão pensando que por causa das minhas críticas e de outros indivíduos que estão aqui na internet, né, do lado da resistência, criticando algumas atitudes do Bolsonaro ou para combater o anti-intelectualismo, como a gente tem feito contra o Nando Moura e contra o Olavo de Carvalho, Bernardo Custer e Cia, eles acham que a gente quer que o Brasil se dê mal porque o Bolsonaro ganhou. E na verdade não. O que a gente tem feito aqui é uma crítica construtiva na maioria das vezes, porque o Bolsonaro utilizou como slogan de corrupção, assim como o Jânio Quadros lá, né, o fim da corrupção, eliminar a corrupção, não ter mais corrupção no Brasil, escolher ministros qualificados, técnicos, sem viés ideológico. E o que a gente está vendo é justamente o oposto. Bolsonaro, por exemplo, montou um ministério que tem vários ministros ou com envolvimento de corrupção, ou investigado por atos de corrupção, ou atos ilícitos pelo menos, e indivíduos que são fortemente atrelados a ideologias do Bolsonaro ou do Olavo de Carvalho. A gente tem, por exemplo, o ministro das Relações Exteriores que acredita que a ONU ela é vigiada por alienígena, né? Existem discos voadores sobrevoando a ONU. A gente tem, por exemplo, o ministro do Meio Ambiente que já teve problema na justiça por conta de assuntos relacionados ao meio ambiente. E a gente está vendo agora essa polêmica aí do assessor do Flávio Bolsonaro e daquela moça que foi assessora do Flávio Bolsonaro e também assessora do Jair Messias Bolsonaro, que apesar de ser assessora parlamentar desses dois indivíduos aí, tinha tempinho ainda para ser personal trainer do Bruno Gagliasso, né, supostamente, e da Bruna Marquezine e de outros famosos da Globo, tanto que ela colocava até na rede social dela que ela trabalhava na Rede Globo. Então a nossa crítica aqui é para que o Brasil melhore. Não é isso que vocês queriam com a saída do PT ou da esquerda do poder? A esquerda não já saiu, então agora já que vocês querem um país melhor, como vocês dizem que querem, façam como a gente. Cobre aquilo que está errado, independente do lado. E antes que vocês venham para cá dizer que eu estou defendendo o Lula tá preso. A Dilma virou réu, o Haddad virou réu, o Palocci está preso e toda aquela corja que vocês cansam de citar o nome do PT ou da esquerda estão presos ou estão sendo investigados ou estão respondendo a processo como réu. Então vamos mudar o disco, porque agora quem está no governo não é mais o Lula que ele está lá preso. A gente tem de agora cobrar de quem vai entrar no governo para que faça um trabalho bem feito. E eu espero que vocês deixem de paixão pelo Jair Messias Bolsonaro, deixar esse amor pelo Jair Messias Bolsonaro de lado para poder cobrar que ele seja mais justo. Por exemplo, cadê o motorista do Flávio Bolsonaro? Onde é que ele tá? E o outro assessor que morava na Europa, né? Ficou na Europa um tempo, mas recebia salário aqui. É só coincidência? Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, por exemplo, que participou de um esquema parecido com esse. A pessoa conseguiu um cargo, né, público para essa pessoa que eu tenho um contato, inclusive, e essa pessoa recebeu um salário em torno de R$ 4.800 e R$ 2.000 era devolvido para essa pessoa aí. Ah, Carlito, o que é que você fez? Bom, eu falei para essa pessoa, por exemplo, que ela deveria denunciar. E por que ela não denunciou? Bom, ela não denunciou porque, como vocês devem saber, né, mesmo que ele denunciasse como ele estava fazendo isso, ele estava cometendo um crime também. Então o que acabou acontecendo com o passar do tempo? Ele começou a se recusar em passar essa quantia para essa pessoa e misteriosamente ele foi exonerado do cargo por pedido de um determinado político que utilizou essa vaga agora para outra pessoa indicada por ele e provavelmente está mantendo o esquema. É a mesma coisa provavelmente que deve estar acontecendo, por exemplo, lá no Rio de Janeiro. A própria Janaína Pascoal se manifestou com relação a isso. Então tome cuidado, não fique nesse oba-oba de que a gente tá contra Bolsonaro porque é Bolsonaro. Não, a gente tá contra o discurso de que a gente é contra a corrupção e o cara tá aí sobre uma nuvem negra de possivelmente envolvimento em corrupção. A gente tá vendo aí ministros envolvidos com corrupção e todo mundo, não, deixa o cara assumir. Mas peraí, como é que o cara vai assumir com um ministério cheio de ministros aí envolvido ou em corrupção, ou sendo corruptos abertamente, como é o caso do Onyx Lorenzoni, ou sendo investigado, por exemplo, por atos relacionados à corrupção, ou favorecimento de algumas empresas, como é o caso, por exemplo, da suspeita que se tem da ministra Tereza Cristina. Então vocês precisam parar de fanatismo, né, religioso praticamente, com o Bolsonaro e entender, parar e pensar assim, não, peraí, eu votei no Bolsonaro,
porque ele disse que ia resolver a corrupção. Então eu vou cobrar dele, por exemplo, que ele não seja corrupto, que ele tire, por exemplo, os ministros que tenham relação com corrupção do governo dele. Então, não, eu votei no Bolsonaro e se o filho dele tiver envolvido com corrupção, eu vou questionar, eu vou criticar, eu vou duvidar. Eu já tô vendo algumas pessoas se manifestando na internet, queria dar parabéns para essas pessoas, porque eu tenho um monte de gente próxima a mim, por exemplo, que toda vez que eu falo, e esse ministro aí, cara, envolvido com corrupção, e esse outro declaradamente corrupto, e essa situação do filho do Jair Messias Bolsonaro. Ah, mas e o PT? Bom, o PT tá fora do poder, a sua maior liderança, que é o Lula, tá preso, a Dilma, que foi a ex-presidente, e o Haddad, que foi o candidato a presidente esse ano, viraram réus, é um processo de investigação, o Palocci tá preso, o Disseu foi preso, então a gente começou a ver que a justiça, para um lado, pelo menos funcionou. Então agora que o Bolsonaro ganhou, a gente tem de fazer de conta que, não, porque ele ganhou, a gente não pode reclamar, porque se a gente reclamar, eu vou admitir que eu sou burro, porque eu votei no Bolsonaro pensando que ele não ia ser corrupto, mas é tudo uma coisa só, e em vez de a gente aprender a votar melhor, a gente vai por emoção e vota em quem tem um discurso mais bonitinho. Então, sejam racionais, façam críticas ao Bolsonaro, porque a crítica ela é salutar, e lembre-se que o país é de todo mundo, e que o Bolsonaro é presidente de quem votou nele e de quem não votou. Eu não votei no Bolsonaro, por exemplo, mas o Bolsonaro também é meu presidente. Por que ele é meu presidente? Porque ele ganhou a eleição e vai governar para todos os brasileiros. Então eu jamais vou querer que meu país se dê mal. Mas as nossas críticas é justamente para isso. Agora, se vocês querem, por exemplo, que fique aí um monte de ministros envolvidos em corrupção, ou declaradamente corruptos, ou investigados aí, só porque vocês votaram no Bolsonaro e não podem criticar, aí é problema de vocês. Porque toda vez que eu votei em alguém como pessoa e ela cometeu atos de irregularidade, eu sempre critiquei. Só para você ter ideia, por exemplo, o candidato a governador que eu votei aqui no estado, eu vi um zum aí que ele estava apoiando um político extremamente corrupto. Aí antes do segundo turno de eu votar nele, eu chamei o grupo de amigos que eu tenho que votou nele também e que tem um contato lá próximo com o núcleo dele. Eu falei, peraí, que história é essa que esse governador aí vai apoiar fulano de tal? Se ele for apoiar, eu não vou votar nele não, viu? Nem a pau, Juvenal. Porque como é que eu vou votar em um cara que vai apoiar corrupto? E ele veio a público dizer que era mentira, que ele não estava apoiando o cara, tanto que até então ele não está apoiando. Mas se ele realmente apoiar o cara, o que eu vou fazer? Vou vir aqui mesmo em um vídeo que eu estiver comentando sobre alguma coisa, eu vou falar sobre isso. Ó, e lembra aquele governador que eu falei pra vocês que disse que não ia apoiar o cara e apoiou? Ele apoiou sim, o cara é assim, eu não vou passar pano, certo? Como a Jovem Pan faz, como os eleitores de Bolsonaro no geral têm feito, tá bom? O Brasil é um país de todos e vocês precisam entender que Bolsonaro precisa governar de forma honesta para todo mundo. E se vocês ficarem passando pano aí para as coisas erradas que ele tá fazendo, né? Ah, mas ele não tomou posse ainda, não tomou posse, mas ele já tá montando um grupo de pessoas para trabalhar com ele com índole duvidosa. Então, como é que vai ser esse futuro governo, tá bom? Lembra da Argentina, como é que tá acontecendo lá, ó. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que faz, comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal e remember, né? Lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Eu queria mandar um abraço aqui para Luiz, né? Que é cunhado do meu primo Thiago aí. Eu soube também que ele acompanha meu trabalho. Luiz, meu irmão, muito obrigado, né, por estar acompanhando nosso trabalho aí. A luta continua aqui para a gente poder desconstruir esses mitos aí criados pelo Jair Messias Bolsonaro e por essa falsa direita, né? Porque o problema do Brasil hoje não é a direita, é a falsa direita. Fica assistindo os vídeos aí porque eu já fui!